Olá, pessoal. Estou aqui novamente voltando a um tema que para mim atualmente está sendo muito polêmico e eu acredito que para vocês também, principalmente para os pais das crianças e adolescentes e também para algumas pessoas que não têm muito conhecimento, até porque relacionado a essa questão cujo tema é obediência, eu acredito que é um tema muito polêmico, é uma palavra muito polêmica. E não tem como você ser, não tem como saber ser tão inteligente, tão sábio assim, para discernir nos momentos atuais o que você deve obedecer, a quem obedecer e por que obedecer. Essa é uma pergunta que, para mim, no momento, e também acredito que para muita gente, está sendo muito difícil. A quem obedecer e por que obedecer, como obedecer, em se tratando de muitos temas e muitas questões relacionadas à nossa vida de um modo geral. Começando pela nossa casa. Na minha casa, somente eu, meu marido, meus filhos. Tudo bem, é um ambiente bom, é um ambiente tranquilo. Eu falo para os meus filhos, obedeçam. Obedeçam a sua mãe, obedeçam ao seu pai, mas nós damos um bom exemplo, eu e meu marido. É claro que a gente tem muitos fatores a serem melhorados, mas na medida do possível nós damos o nosso melhor. Ou seja, nós somos uma família abençoada até, na nossa casa financeiramente, graças a Deus, a gente não tem muita coisa, mas tem comida, o ambiente limpo, é um ambiente tranquilo, é um ambiente que dá para a pessoa ter uma vida, digamos que normal. Eu estudei, meu marido estudou e nós temos uma vida família, uma vida normal, digamos assim, dos padrões da sociedade. Então ele tem o meu exemplo, eu trabalho, o marido trabalha, a gente se alimenta bem, nós fazemos nossas obrigações diárias, nós pagamos nossas contas, nós cumprimos nossos compromissos, nós fazemos o que é correto, ensinamos nossos filhos a serem corretos. Mas eles são adolescentes, eles têm a vida deles, querem ter a vida deles do jeito deles. Eles não fazem nada errado, estão ali dentro de casa, mas eles gostam de, por exemplo, de ficar no computador muitas horas, vendo aqueles jogos que não são nada agradáveis. Então, mas para eles está correto. Eles não obedecem nesse sentido de não, quando a gente pede para desligar o computador, para parar de ver aqueles filmes, eles não param, não obedecem porque eles acham que na visão deles está correto. A minha filha, ela sempre fala algumas coisas assim, quando a gente está conversando com ela, faça o que é certo, fala o que é correto. Aí ela fala, mas o que é certo para mim pode não ser certo para você. Tudo bem, até aí, adolescente, jovem, tem mesmo esses questionamentos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e quem não tem uma vida assim tão normal assim? Crianças que são filhos de pais, por exemplo, eu falei isso nos vídeos anteriores, na parte 1 e na parte 2, como as crianças vão obedecer aos seus pais se os seus pais não dão um bom exemplo? Pais que viciados, pais que não têm um bom emprego, não porque não está desempregado, não estou falando daqueles que estão doentes com um problema de saúde, estou falando daqueles que não querem trabalhar mesmo. Pais que vivem no mundo, né, das drogas, mundo do crime, mundo da violência. Pais que brigam, pais que não valorizam a família. Como que as crianças vão obedecer esses pais? Na escola, professores que não dão um bom exemplo, que assediam os alunos, grossos, muito ignorantes, acima do normal, né, permitido, que ultrapassam os limites, não são todos, é claro. E na vida, colegas, né, viciados, colegas que têm muito vício, de um modo ou de outro, seja da bebida, seja no cigarro, seja no... Não estou dizendo que todos que fumam, que bebem dão péssimos exemplos, mas é o caminho, né? Pode ser um caminho, pode ser um indício, pode ser do lugar que a pessoa frequenta para fumar, para beber, a roda de amigos. Como obedecer, como que uma criança, um adolescente pode obedecer aos seus pais, à sua família, como que pode ser obediente, vai obedecer quem?
Se ele vive num mundo onde, na faculdade, né, professores que não dão bons exemplos também, e chefes no local de trabalho, que assediam, que são grossos, que são ignorantes, que são estúpidos, não têm bom senso. E também na igreja, muitos pastores, né? Claro que tem muitos pastores, líderes, educados, gentis, de Deus, homens e mulheres de Deus tem bastante, mas a gente sabe que existe aqueles que não dão bom exemplo, né? Que usa da autoridade que tem, da confiança dos fiéis para fazer o que não deve, o que não pode. Como obedecer? Principalmente na igreja. Obedeça ao seu pastor, sejam obedientes. Se muitas igrejas só pensam no dinheiro, a gente sabe que existe. Tem muitas igrejas, tem muitos pastores que traem suas esposas, que arrumam outras mulheres, líderes que não têm capacidade para ser líder em todo lugar, na igreja, na escola, no trabalho. Como que as crianças podem obedecer? A quem obedecer? Na família, né? Fora os pais, tem os avós, os tios, chefes, governantas, pessoas que são pagas para ensinar, pagas para orientar, e que até mesmo terapeutas, né, que não dão um bom exemplo, psicólogas, né, psicanalistas, neuros, pediatras, né, médicos que fazem que cuidam da beleza, da estética, até mesmo nutricionistas, como que, né, professores de academia, como que as pessoas podem obedecer às ordens. Obedeça, faça o que eu estou mandando, faça o que eu estou falando. Principalmente as crianças, né? Atletas, a gente vê que muitas atletas novinhas, eu não imaginava, gente, uma coisa que cada dia eu fico mais surpresa, a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente sempre se surpreende. Me surpreendi com as atletas novinhas que participavam de campeonato, as ginastas, né? Aquelas menininhas de 15, 16 anos, que fazem natação, muitas assediadas pelos médicos, pelos professores, pelos seus treinadores. Então, é um absurdo. Mas o que eu quero dizer mais é que, principalmente na vida, as crianças, e não só as crianças, adolescentes, mas até adultos também, não sabem a quem obedecer. Né? Na igreja tem a questão do dinheiro, obedecer. Obedeça a seu pastor, obedeça a seu líder, obedeça a seus pais. Como? Como? De que jeito? Obedecer a quem? Como que você vai obedecer se você não sabe? Muitas pessoas não têm discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Claro que muita gente, eu sei, você sabe, muitas sabem e erram porque querem errar, mas muitas não. Tá no médico ali, faz o que o médico está mandando. Você é médico, por acaso, né? Você vai discordar do médico, vai discordar do professor. Eu sou professor, faz o que eu estou mandando. Nem sempre é fácil você discernir, não, viu? Às vezes, para você proteger o emprego, para proteger alguém, é complicado essa questão de obediência. Obediência. Será que a obediência está ligada ao quê? Está ligada ao dinheiro? Principalmente, gente, nas igrejas e principalmente também na política. Nossa, e se falar na política, obedecer é complicado, né? Obedeça, faz o que eu estou mandando. E aí? É dinheiro do povo, é dinheiro dos outros, é documentos que têm que ser assinados, é trabalhos que têm que ser terminados. E aí? Como que você vai obedecer? E agora com esse vírus? É obedecer a quem? A Organização Mundial da Saúde? Que também tem dúvidas, obedecer os infectologistas, obedecer os médicos, obedecer a quem? As autoridades, os políticos, cada um fala uma coisa. A quem obedecer, por que obedecer, como ter o discernimento, como você saber que você está obedecendo a pessoa correta, que você não está errando, que você não está fazendo mal para você mesmo, que você não vai se prejudicar. Como e a quem obedecer? É uma questão polêmica, eu acredito que precisa muito estudo do caso, precisa analisar os fatos. Quando você vê uma novidade, quando você vira assim uma questão duvidosa, em todo sentido, no seu trabalho, na política, na igreja, onde você estiver, pesquise antes. Procura conhecer aquele assunto, sobre o que você deve obedecer, procura conhecimento, busca conhecimento. E quem não tem essa condição? E quem não sabe dos seus direitos? E a pessoa que é leiga nas leis, principalmente no local de trabalho, locais pequenos, fechados. É complicado essa questão.
Eu ouço minha pastora falar, obedeça, é a obediência, os líderes religiosos falando. Quando eles são verdadeiros, quando eles são líderes de verdade, pastor de verdade, um bom pastor, um apóstolo, tudo bem. É para obedecer mesmo o homem de Deus, as palavras de Deus, a Bíblia. Mas como que você vai saber se o que ele está mandando você fazer é correto? É de Deus mesmo, não é do homem. Como que você vai saber discernir os fatos? Não pode julgar sem ter prova. Você não vai julgar, não vai condenar sem saber o que você está fazendo, com dúvida. Pesquise, busque informações, trabalhe antes, veja o que você está obedecendo, a quem você está obedecendo e por que você está obedecendo. Veja se está fazendo bem para você, se está fazendo mal para você. Vigie, ore, pesquise, analise, cuide das crianças, cuide dos incapazes, dos idosos. Veja quem está mandando e por que está mandando. Principalmente se você trabalha na política ou se você trabalha com pessoas que não têm muita capacidade de decisão. Isso é um fato muito polêmico e eu gostaria de dividir aqui com vocês. O que vocês acham da questão da obediência hoje? De obedecer às autoridades, professores, pais, mestres, sábios. O que vocês acham desta questão da obediência?